Mas, queridos, estamos nessa noite aqui para trazer a palavra do Senhor. E saiba que nessa noite Deus vai trazer existência na sua vida a muitas coisas. E o tema de hoje é trazer existência. E sabe que para trazer existência a algo na sua vida, você tem que trazer aquilo que está no mundo espiritual para a realidade da sua vida hoje. E sabe que para você trazer algo que está no mundo espiritual não é algo fácil. O próprio Jesus, ele fala isso claramente, ele diz que o reino dos céus ele é tomado à força. O que significa? Significa que você toma aquilo no meio de umas lutas, no meio de uma dificuldade. Então sabe que sonhar no deserto significa vencer em meio a situações difíceis. E sabe que você tem uma capacidade de vencer se você estiver sonhando, se você estiver chamado à existência, se você estiver começando a declarar aquilo que diz na sua palavra. A palavra de Deus diz, Jesus fala claramente, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e sem duvidar, e assim se fará. Para que algo venha acontecer na sua vida, você tem que declarar a palavra. Que algo possa acontecer na sua vida, você tem que trazer a palavra como uma ação correspondente. E essa palavra que tem uma ação correspondente, ela vai agir poderosamente. Então saiba que chamar existência significa tratar as coisas que não são como sendo existentes. Tratar das coisas que não parecem ser possível como elas sendo realidade. Eu só posso trazer realidade a algo quando eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus diz que eu posso mudar, que eu posso ser transformado, que eu posso mudar a história da minha vida, que eu posso mudar a situação que eu estou passando por ela. Então saiba que se eu estiver passando por algo, Deus pode mudar a situação. Deus quer que eu chame a existência. Deus quer que eu traga a realidade, aquilo que não está sendo real na minha vida e passa a ser real. E a Bíblia diz, no livro de Romanos 4,17, Deus fala isso com Abraão. Deus trata com isso com Abraão. E Deus começa a falar com Abraão e constituir Abraão como filho, como aquele que iria herdar a promessa. Abraão teria que sonhar no deserto. Abraão teria que sonhar em meio às lutas. A Bíblia diz que Abraão, ele era um homem que não tinha filho, um homem de 75 anos de idade, que foi chamado por Deus, mas que não tinha um filho. E a Bíblia diz que depois de 25 anos, Deus deu a ele Isaac. Talvez você pense, quer dizer que Abraão demorou 25 anos para ver aquilo que iria acontecer na vida dele. Sim, querido, mas eu quero te dizer que não importa o tempo, Deus é o Senhor do tempo. Então saiba que para sonhar no deserto, você tem que trazer a realidade daquilo que Deus diz na sua palavra. E a palavra diz, em Romanos 4,17, como está escrito, o Pai de muitas nações te constituiu perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Sabe que Deus ele vivifica, ele tem o poder de vivificar, ele tem o poder de restaurar, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de mudar a história, ele tem o poder de transformar a situação. E a Bíblia diz que Deus trata as coisas que não existem como sendo existentes. Se Deus trata as coisas que não são aparentemente reais como sendo real, significa que Deus quer que eu mude o meu linguajar, significa que Deus quer que eu mude o meu idioma. É por isso que Jesus diz, se tiveres fé, direis a este monte, erga-te e sem duvidar. Por que sem duvidar? Porque eu chamo a existência a palavra, e a palavra acontece, e a palavra se manifesta, e a palavra se realiza. E a palavra só pode se realizar quando você diz a Deus, quando você fala a palavra de Deus, quando você acredita naquilo que a palavra diz. Como está escrito, aí a Bíblia diz, como está escrito, o Pai de muitas te constituiu, perante a qual creu Abraão, que Deus vivifica os mortos. Aí no versículo 18, Abraão esperando, contra a esperança creu, para vir
ser pai de muitas nações, segundo lhe for dito, assim terá também a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e avançada a idade de Sara. Abraão olhou para si. Abraão não olhou para os seus para a sua esterilidade, nem para a esterilidade de Sara. Abraão não olhou para o seu próprio corpo, que já era velho. Abraão não olhou para si mesmo, mas Abraão olhou para Deus. Muitas vezes, queridos, culpamos muitas pessoas. Muitas vezes culpamos Deus por algo não ter acontecido em nossas vidas. Muitas vezes culpamos pessoas, mas não reconhecemos os nossos defeitos, mas não reconhecemos que muitas vezes somos o culpado por não ter a bênção de Deus em nossas vidas. Então, sonhar no deserto é você confessar, é você declarar, é você trazer existência, é você trazer algo na sua vida. E saiba que algo só pode acontecer na sua vida se você reconhecer que você precisa de Deus. Então, Abraão creu contra a esperança. Abraão não emprestou a mente para o diabo. Abraão não deixou que a sua mente fosse destruída pela incredulidade. Abraão, pelo contrário, Abraão creu contra a esperança. Crer contra a esperança significa crer em meio às dificuldades da vida, crer em meio às lutas, em meio às circunstâncias que pareça que não pode mudar. Abraão creu, Abraão acreditou, Abraão trouxe sobre a sua vida uma possessão de algo real. A possessão que Abraão teria seria uma herança tremenda, que seria o seu filho. Esse filho iria ser a descendência de Abraão. Então saiba que quando a gente sonha, a gente traz a realidade. Abraão trouxe a realidade. E a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, que ele seria pai de uma descendência. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, sendo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e avançada a idade de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto daquele que era poderoso para cumprir o que prometera. Então, Abraão estava convicto. Abraão estava mais do que certo que Deus estava com ele. Abraão estava mais do que certo que Deus iria transformar a história dele. Então, sabe que Abraão começou a chamar a existência. Sabe que Abraão começou a trazer de Deus aquilo que só Deus poderia fazer. Talvez você esteja pensando, só Deus pode mudar a minha história. Talvez você esteja pensando, na situação que eu estou, eu não posso sair, mas eu quero te dizer, sonhe, profetize, declare, queridos. Declare, chame a existência, porque a tua vitória vem. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livrará de todas. A Bíblia também declara fortemente. A Bíblia diz que o justo, ele pode até semear chorando, mas ele voltará com seus molhos e com a alegria de uma boa colheita. A Bíblia também diz que a gente devemos confiar em Deus. Então sabe que chamar a existência é tratar de algo chamado confiança. A Bíblia diz, depois de eu ter feito a vontade de Deus, é necessário que eu tenha paciência para que eu possa alcançar a promessa. Então eu só posso alcançar a promessa se eu tiver paciência. Então eu só posso alcançar a promessa se eu sonhar. Então eu só posso ter a promessa cumprida se eu chamar a existência. Chamar a existência significa eu creio que Deus é fiel para cumprir a sua
palavra, chama a existência, eu creio que só Deus pode fazer o milagre. Chama a existência, eu creio que Deus vai fazer aquilo que Ele diz na sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Crer, acreditar que o impossível vai acontecer. Chamar a existência significa trazer as irrealidades da vida e trazer para uma dimensão natural. Queridos, imagine você que está passando por essa dificuldade, por essa luta, e você diz: está tudo negro, está tudo difícil, o quadro já está na minha derrota, já está na minha sentença. E Deus diz: é só uma ilusão de ótica. A verdade é que você já é um vencedor. Mas você só pode ser um vencedor se você estiver entendendo que você tem que chamar a existência. A Bíblia diz que o poder da morte e o poder da vida está no poder da língua. Eu não sei como é que você usa as palavras da sua boca. Eu não sei o que é que você declara com a sua boca. Mas eu quero te dizer, a sua vida só pode mudar se você passar a falar diferente. A sua vida só pode mudar se você começar a chamar a existência. Então algo vai acontecer na sua vida quando você começar a mudar. Algo vai começar a mudar a sua vida quando você começar a tomar atitudes e ter uma atitude de chamar a existência. De você reconhecer os seus erros, de você reconhecer os seus defeitos, de você reconhecer as suas culpas, de você reconhecer que você está sendo fracassado. Não é porque Deus está fazendo você um fracassado, mas você está nessa situação, talvez porque você procurou ela, ou porque você chegou a este ponto por culpa sua. Não é culpa de Deus, é culpa sua, queridos. Então saiba que Deus quer tirar você dessa. Quando Deus disse em Jeremias 29, no versículo 11: eu que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus estava dizendo para aquele povo: não é a minha vontade que vocês vão ser escravos na Babilônia. Não é a minha vontade que vocês sejam cativos. Não é a minha vontade que vocês se tornem réu do inimigo. Não é a minha vontade. Mas aquele povo quis a desobediência. Aquele povo quis a situação difícil. Então eles passaram a viver aqui. Mas a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus. Então sonhar no deserto significa: eu vou ter o melhor de Deus na minha vida. Chamar a existência significa: eu vou ter as melhores promessas de Deus se cumprindo na minha casa, na minha família. Eu posso chamar a existência. Eu posso chamar a existência a restauração do meu casamento. Eu posso chamar a existência a restauração do meu ministério. Eu posso chamar a existência a restauração da minha família. Eu posso chamar a existência porque a Bíblia diz que Deus vivifica dos mortos. Então, querido, se tua vida está morta espiritual, chama a existência nessa noite. Se tua vida está morta espiritual, é por culpa sua. E saiba que Deus, Ele quer que você saia dessa situação. Mas Ele quer que você saia de cabeça erguida. Ele quer que você hoje dê um basta final para isso. Ele quer que você hoje mude essa situação da sua vida. Talvez você chegou aqui hoje na igreja. Talvez você chegou aqui nesse culto hoje. Você chegou desanimado, sem esperanças, e você não tinha nada. Mas eu quero te dizer, o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele diz para você nessa noite: chame a existência, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o momento, eu só sei, a Bíblia diz: se eu estiveres em vós, e vós também estiveres em mim, tudo que pedires em meu nome, eu farei para a glória do Pai. Então, se isso que você está declarando estiver na vontade de Deus, vai acontecer na sua vida. Agora saiba de uma coisa:
Deus vai mudar a história da tua vida. Saiba de uma coisa, Deus vai mudar a história da tua família. Saiba de uma coisa, Deus vai mudar a história da tua casa. Deus vai mudar a história do teu casamento. Deus vai mudar a história de todas as coisas, porque Ele é Deus. Aleluias! Porque Ele é Deus. Ele vai mudar a história, Ele vai mudar a situação, porque você vai se tratar, você vai chamar a existência e as coisas vão acontecer. Você vai chamar a existência e as coisas vão passar, que vão passar a dar certo na sua vida, porque você vai chamar a existência. Quando você começar a chamar a existência, meu irmão, vai haver um reviravolta nessa situação. Vai haver uma mudança de quadro. Vai haver uma mudança nessa situação da sua vida. E você vai ver Deus operando na sua vida. Então eu quero que nessa noite você chame a existência. Eu quero que nessa noite você declare a palavra do Senhor. Eu quero que nessa noite você declare que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu quero que nessa noite você comece a declarar que só Deus tem o poder de transformação. Eu quero que nessa noite você comece a declarar que o melhor de Deus vai chegar na tua vida. Mas eu quero te dizer que quando você chegar na sua casa, se as dificuldades apertar, não desista. Você sabe que chamar a existência significa lutar. Chamar a existência significa tomar aquilo que é seu por herança. Mas você só pode chamar a existência quando você está pronto para lutar. Quando você está pronto e você entende que o reino dos céus é tomada a força. Quando você entende que chamar a existência não é algo fácil, você vai lutar, você vai conquistar, você vai vencer, mas você vai passar por lutas, as situações vão aumentar, as dificuldades vão aumentar, mas você vai vencer. E quando as dificuldades aumentar, saiba de uma coisa, o diabo sabe que você vai conquistar o impossível ao qual você está declarando. Então saiba que chamar a existência é lutar contra as irrealidades da vida e fazê-la elas real em nossas vidas. Chamar a existência significa: eu não tenho capacidade de sair dessa situação, mas eu tenho o poder de realizar através da declaração das minhas palavras. Talvez você não tenha como sair, mas você tem o poder das palavras que muda a situação. Porque a Bíblia diz que sobre minha vida há o poder das palavras. Então esse poder das palavras é que tem o poder de transformação. Então quando você passar a chamar a existência nessa noite, quando você passar nessa noite a chamar a existência, algo vai acontecer na tua vida. Então saiba que algo já está acontecendo na tua família hoje. Saiba que algo já está acontecendo na tua casa hoje. Saiba que algo já está acontecendo, porque quem fez a promessa é Deus, Ele não muda. E quando Deus olha para você, Ele diz: traga a existência, filho. Trate esse problema como resolvido. Trate essas dificuldades com uma solução resolvida, porque Deus é Deus que trata as coisas que não existem como sendo realidade. E saiba que todas essas coisas vão ser tratadas na sua vida hoje, se você permitir que Deus entre na sua vida, que você permitir e confessar as verdades da palavra, e confessar a tua salvação, e confessar a tua saída, e confessar as tuas vitórias, e confessar a solução. Eu não estou dizendo para você que você vai ter uma resposta imediata. Eu estou dizendo para você que você vai viver aquilo que você está confessando. Eu quero dizer para você
que se a situação apertar, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o quadro e você vai sair dela. Então nessa noite, querido, eu declaro sobre a tua vida que você vai sair dessa situação, porque eu estou com você nessa situação. Estamos nessa situação juntos, chamando a existência. E assim também, queridos, chamamos a existência muitas coisas nessa igreja. Chamamos a existência curas divinas, chamamos a existência de milagres, chamamos a existência vitórias, chamamos a existência no nosso local próprio. Porque sabemos que Deus é que vai nos dar tudo isso. Assim como a igreja vai conquistar muitas coisas, porque está chamando a existência, assim vocês também vão conquistar na vida de vocês. Se vocês crerem, se vocês acreditar, se vocês passar a mudar a história da vida de vocês, através da confissão que gerará possessão. Então nessa noite, abra o seu coração para Deus. Então nessa noite, abra o seu coração para Deus e comece a confessar os seus defeitos, as tuas falhas, e comece a dizer: Deus, eu errei, eu estou passando por essa situação, porque eu tenho culpa. Senhor, tu não é culpado. Oh Pai, o culpado sou eu por ter chegado nessa situação. Então por isso, Pai, nesse momento, eu estou confessando a tua palavra, para que a tua palavra possa se realizar na minha vida. Então saiba que a palavra de Deus vai se realizar na sua vida quando você quer entender a sua culpa. Quando você entender que você está passando por isso, porque você foi o causador disso ter acontecido na sua vida. Se seu casamento está assim, alguém foi o causador para que isso aconteça. Muitas vezes o marido quer jogar para a mulher e a mulher quer jogar para o marido, e nenhum dos dois entende que eles mesmos são os causadores daquilo ter acontecido. É muito fácil eu apontar a falha da pessoa, mas o difícil é eu reconhecer. Então significa chamar a existência, é eu olhar para mim mesmo e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso de mudança. Eu preciso que o Senhor vivifique minha vida. Eu preciso que o Senhor mude a minha história, porque eu quero ter uma nova vida. E você vai começar a declarar as verdades de Deus, e as verdades de Deus vai se cumprir na sua vida. Então, queridos, que você nessa noite possa entender essas coisas e você possa conquistar as tuas vitórias, porque você nessa noite está chamando a existência. Aleluia. Amém, Senhor.